Capítulo 1 Introdução à Saga do Clone. A Saga do Clone é um dos arcos mais controversos e impactantes da trajetória do Homem-Aranha, onde temas de identidade e vingança se entrelaçam em uma trama que mexe profundamente com Peter Parker. A história começa quando um antigo inimigo, o Chacal, um vilão sombrio e enigmático com habilidades científicas avançadas, manipula a clonagem para desestabilizar a vida de Peter. Sua obsessão por Gwen Stacy, amor perdido de Peter, e seu ódio pelo Homem-Aranha o levam a arquitetar um plano que coloca o herói contra um reflexo de si mesmo. Ao longo dessa saga, Peter Parker enfrenta seu clone, descobre segredos sobre sua própria vida e é forçado a encarar a natureza do sacrifício e do legado. Capítulo 2 O Chacal, a mentoria e a obsessão de Miles Warren. O Chacal, ou Professor Miles Warren, era um professor e cientista brilhante com especialização em genética e biologia. Durante seu tempo na Universidade Empire State, ele foi mentor de Peter Parker e de Gwen Stacy. Miles nutria uma admiração intensa, quase obsessiva, por Gwen, e, após sua trágica morte nas mãos do Duende Verde, Warren passou a culpar o Homem-Aranha pelo ocorrido, sem saber que Peter e o herói eram a mesma pessoa. Esse trauma o conduziu a uma espiral de loucura e vingança, culminando em sua transformação no vilão conhecido como Chacal. Usando suas habilidades genéticas, o Chacal se tornou um mestre em clonagem, criando réplicas de pessoas que havia perdido, particularmente de Gwen Stacy, mais tarde, do próprio Peter Parker. Assim, o Chacal viu na clonagem uma maneira de corrigir o passado e de punir o Homem-Aranha, uma vingança pessoal pela dor que ele sentia pela morte de Gwen. Capítulo 3 O primeiro clone de Peter Parker. O plano do Chacal para atormentar o Homem-Aranha começou com a criação do primeiro clone de Peter Parker. Usando amostras de DNA de Peter, o Chacal criou uma réplica exata, com os mesmos poderes e memórias do original. Seu objetivo era usar esse clone para desorientar Peter, colocando-o em um conflito direto com uma versão de si mesmo. O primeiro confronto entre Peter e seu clone foi intenso, levando ambos a questionarem sua própria identidade e existência. O clone era tão legítimo quanto o próprio Peter, possuindo todas as memórias, habilidades e até os sentimentos por Gwen. Esse confronto chegou ao auge em uma batalha em um armazém, onde o Chacal manipulava ambos como peças de seu jogo doentio. No final, o clone foi aparentemente destruído em uma explosão, e Peter acreditou que a ameaça havia sido eliminada. No entanto, a saga estava apenas começando. Capítulo 4 O retorno de Ben Reilly e o plano do Chacal. Anos depois, o clone de Peter, que havia sobrevivido ao confronto, retorna a Nova York sob o nome de Ben Reilly, uma homenagem ao tio Ben e ao sobrenome de solteira de tia May, Reilly. Ben havia passado anos viajando e questionando seu propósito, mas agora, com uma nova identidade e uma vontade de proteger inocentes, ele assume o manto do Aranha Escarlate. Ao mesmo tempo, o Chacal retorna, mais perigoso e insano do que nunca, com um plano ambicioso para multiplicar sua família de clones. Ele acredita que, criando mais versões de Peter e Gwen, ele pode construir um mundo onde tudo aconteça conforme seu desejo, uma realidade em que Gwen ainda está viva e onde Peter, o clone, vive em uma eterna culpa. O Chacal manipula Peter e Ben, plantando dúvidas sobre qual dos dois é o verdadeiro Homem-Aranha e instigando uma rivalidade entre eles. Essa dúvida cresce quando um teste de DNA indica que Ben pode ser o Peter Parker original, enquanto o Peter que conhecemos seria o clone. Atormentado pela incerteza e pelas manipulações do Chacal, Peter considera a possibilidade de deixar a vida de herói e dar a Ben a chance de viver como o verdadeiro Homem-Aranha. No entanto, ele continua sendo atormentado pelo próprio reflexo, pela ideia de que tudo o que ele viveu pode ter sido uma mentira. Capítulo 5 Conflito com Kane e o jogo de manipulação do Chacal. Além de Peter e Ben, o Chacal criou outro clone, conhecido como Kane. Kane foi uma tentativa fracassada de clonar Peter Parker, com deformidades e poderes aumentados, mas também com uma psicologia atormentada. Kane carrega um ódio profundo pelo Homem-Aranha, mas também uma complexa lealdade ao Chacal, vendo-o quase como um pai. Esse triângulo de clones, Peter, Ben e Kane, se torna o centro da manipulação do Chacal, que os usa para testar a psique e os limites do Homem-Aranha. Kane,
com suas próprias memórias e traumas, considera Peter uma ameaça à sua existência, o que leva a confrontos violentos entre os dois. Peter, Ben e Kenny são manipulados em um jogo sombrio de vingança e controle, e o Chacal assiste, encantado, enquanto seus filhos lutam pela própria identidade e sanidade. Capítulo 6 A revelação final e o sacrifício de Ben e Hayley. A saga culmina em um confronto épico entre Peter, Ben, o Chacal e o Duende Verde, Norman Osborn, que revela ser o verdadeiro manipulador por trás de muitos dos eventos da saga. Durante a batalha, o mistério é finalmente resolvido. Peter Parker é confirmado como o verdadeiro Homem-Aranha, enquanto Ben e Hayley é de fato o clone. No confronto final, Ben sacrifica sua vida para salvar Peter, mostrando a mesma coragem e senso de responsabilidade que definem o Homem-Aranha. Quando morre, o corpo de Ben se desintegra, retornando ao pó, uma evidência física de sua natureza de clone. Esse sacrifício é um ato de redenção e heroísmo, e seu fim reafirma a identidade de Peter como o único e verdadeiro Homem-Aranha. A morte de Ben representa o encerramento da saga e o fim do tormento que o Chacal trouxe à vida de Peter. Conclusão. A saga do clone permanece como um dos arcos mais marcantes e controversos do Homem-Aranha. Ao explorar temas de identidade, redenção e vingança, a saga mergulha fundo na psique de Peter Parker e coloca em jogo o que significa ser um herói. O Chacal, com sua obsessão e manipulação genética, criou um ciclo de dor e dúvida que quase destruiu Peter, mas também revelou sua força. No fim, a saga mostrou que o verdadeiro legado do Homem-Aranha não é definido por genes ou memórias, mas pela coragem de enfrentar o desconhecido e pela responsabilidade que ele escolhe carregar. Se você curtiu essa saga cheia de reviravoltas e quer acompanhar mais histórias incríveis e mergulhar no universo dos quadrinhos, inscreva-se no Conclave Nerd. Aqui, sempre trazemos o melhor do mundo nerd. Não esqueça de deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Junte-se ao Conclave